Colocando de pé. Gostaria que os irmãos estão para trás. Vai chegando, o povo está chegando ainda. Passa para aquele lado de lá, pastor. Amém? Sabe que você pode dar um glória a Deus? Sabe que tem um obreiro para ajudar a pastora aqui? Amém? A pastora está independente, mas... Vamos chegando para frente, os irmãos estão para trás. Ajuda nós aqui, para nós ficar mais pertinho. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos começar com um momento de oração. We're going to start with a moment of prayer. Aleluia. Só maior, Isaac. Louvado é o nome do Senhor Jesus, Pai. Tu és santo, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és o grande eu sou, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és a entrada, Tu és a saída, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Sol maior. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Se você souber, me ajuda. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Mi maior. Estamos aqui louvando a Deus, aleluia, podendo exaltar seu santo nome. Comigo. Bom, estamos aqui, louvamos a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Levanta suas mãos bem alto e fala. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Pega na mão do seu irmão e fala assim: Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Feche seus olhos. Nesse momento, exalta o nome do Senhor Jesus. Ele se faz presente nesta casa. Mais uma vez, Ele se faz presente entre nós. Espírito Santo de Deus. Jesus vai fazendo, Jesus vai movendo, Jesus vai falando. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito Santo venha fazer presença nesse lugar. Aquele tempo enquanto Salomão pedia para construir o templo, o Senhor falava que o Senhor não habitava em templos feitos por mãos de homem. Mas Ele insistiu com o Senhor para que o Senhor recebesse essa adoração. E o Senhor falou para Salomão: todas as orações que foram feitas nesse lugar, eu vou receber. Que as nossas orações, que os nossos pedidos. Será que você pode orar nesse momento? Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que nesta manhã você tem liberdade de orar.
free Você tem to liberdade worship de exaltar God. o nome do You Senhor. are free to exalt Porque Ele His se já name. faz presente Because He aqui. is here. Antes de você chegar, Before you arrive o Senhor here, já estava. He was here already. Será que você pode dizer um glória a Can you Deus? say glory to God? Será que tem glória nesta Is casa? there glory in this Levanta house? sua voz e dá um So glória a raise up your hands and Deus. say glory Dá to um God. aleluia. Say hallelujah. Evoca o nome do seu Senhor. Oh, cry out to the presence of Deus the Lord. Salvador. Your Savior. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazareth. Vira para o seu irmão da direita e da Look to your esquerda brother, to your e right fala: and your Jesus side. está aqui, meu irmão. And say, Jesus is here. Jesus está na casa. Jesus is in the house. E você tem todo acesso a And Ele. you have a free access A Bíblia to Him. diz The Bible says que o véu do templo foi that rasgado. the veil of the temple has Não been há mais broken. There is separação. no more separation. Não há mais There is no more separação. separation. Antigamente Before, teríamos que sacrificar um we had to cordeiro. sacrifice. Teríamos que chegar um We sacerdote had to cry out para to our entrarmos na priesthood tenda. to be able to enter Mas into hoje the estamos tent. dentro da casa But do today Senhor we are in the house e of não God. temos mais que sacrificar And we don't need nada. to sacrifice Porque anything. Jesus foi o sacrifício por Because nós. Jesus was the Você pode dar um sacrifice. glória a Done Deus? for us. Tem glória aqui. Is there glory in Tem your glória sight? aí. Is there Dá glory glória. there? Is Dá there glória. glory there? Dá glória. Give Dá glory to glória. God. Exalte. Exalt His Exalte. Cry out to Him in the name of Jesus. Darabação de candas tomarabás. Aleluia. Sinta a presença do Senhor, amém? Feel the presence of God here. Sinta a presença do Senhor. Feel the presence of God. Eu não sei como está o seu coração, I don't know how your heart is. mas acalma o teu coração. So calm down your Vou heart. cantar só um pedacinho desse corinho, só um pedacinho. I'm gonna just sing a Dó small maior. piece of this song. Isso, Mi menor. Isso. Isso. Declare mais uma vez. Isso. Levanta a voz e fala. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu perdesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Toda a igreja. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Bem baixinho, Isaac. Eu quero conhecer Jesus, meu amor. De milhares, meu amor. Isso. Isso. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 26. E a gente vai ler do 38 ao 40. Amém? Mateus 26, 38. Matthew 26, verse Não, 26, desculpa, 38. 26, 38, verse 38.
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. My soul is anguished to death. Ficai aqui e vigiai comigo. Stay here and be vigilant with me. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Hallelujah. Up to 40. 26, 38, 40. Sorry, guys. Here, look. Hallelujah. Then Jesus went them to a place called Gennesaret, Gethsemane, and said to the disciple, sit here while I go over there and pray. And taking with him Peter and the sons of Zebedee, he began to be sore in trouble. Then he said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. And I'm going to go a little farther and fell in my face and pray, saying, my Father, it is possible, pass from me this cup. Ok, aleluias. Eu meditando nessa palavra, a gente está nesse propósito de oração. Meditating this word as being purpose of prayer. E eu não poderia deixar de falar sobre orar, sobre oração. So I would like to talk about prayer. E não tem como nós conquistarmos nada diante do nosso Pai se não for através da oração. And we cannot conquer anything from the Father Há muitos- unless we come with prayer. Há 15, 17 anos atrás, eu conheci uma pastora. About 17 years, Ali eu ainda estava met a começando, pastor, engateando ainda. and I was starting my faith. E o Senhor enviou aquela africana, aquela pastora, God sent this African woman to be my pastor, que me ensinou a orar de to verdade. teach me how to pray. E o poder da oração é algo assim, é uma arma muito poderosa que o Senhor colocou nas nossas mãos. And prayers are very powerful E eu tenho weapons. certeza que você entrou aqui hoje, talvez você entrou com o coração tão grato ao Senhor. I know you come to this place, maybe you come with a grateful heart. Mas eu tenho também certeza que muitos entraram aqui desesperados e esperando por algo da parte do But some Senhor. of you came in desperate and waiting upon something from Eu the quero te Lord. dizer que Jesus, Ele mesmo, também passou por momentos de tribulação. I want to tell you, Jesus, he went to the moments of distress and E nessa tribulation. passagem que nós lemos, Ele estava prestes a passar por a sua própria morte. And in this passage we read, he was going to go through his death. E Ele encorajou ali seus discípulos a estarem orando com Ele. And he encouraged his disciples to pray with him. Eu sei que o cansaço virá, o sono virá, I know that tiredness and sleepiness will come, mas nós temos que perseverar. but we have to persevere. E eu gosto muito de ler todos os dias um provérbio do dia. So I like to read the proverb of the day. E eu lendo o provérbio do dia 20, encaixou totalmente nessa palavra. And as I read the proverb from day 20, Que Provérbios 20, 13 vai dizer assim: não ameis o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. so don't be sleepy so much so you can become poor, but wake up so you can get your daily bread. Então a gente não pode amar tanto assim, ficar dormindo, descansando, é necessário. Don't be resting so much, don't be sleeping too much. Mas para que a gente venha ser farto da presença do Senhor, o pão aqui representa também a palavra, representa o corpo, representa Deus, Ele mesmo. So we will have we lack nothing and have the word of God as the A bread. gente não pode amar o sono desse We have to jeito. stop sleeping É so much. necessário que a gente se levante. We have to stand É up. necessário que a gente ore. It's necessary that we pray. E eu quero encorajar a igreja nessa I hora. would like to encourage A the te dizer, de church. repente, você é uma mãe que entrou aqui que está desesperada. Maybe you're a mother that is desperate. Talvez você é um jovem mesmo que fala, pastor, eu já cheguei no fundo do poço, já não sei mais o que You're a young fazer. guy, you're a young girl that's Eu quero te dizer, ainda dá tempo. getting to the deepest of Ainda dá place. tempo. Levante em there's time. oração. There's time. Levante em oração. Stand up in prayer. Clame a Deus. Cry out to God. Porque Ele mesmo pode fazer Because He o can do it. infinitamente mais More than we do think. que tudo que pedimos ou pensamos. Than we ask or we E think. aí você vai dizer, pastora, mas sozinho eu não estou conseguindo orar. And you say, Pastor, but alone I cannot pray. Então eu quero te convidar, de segunda a sexta-feira nós estamos aqui. But I want to invite you from Monday to Das Friday 10 we às pray. 11 da noite. 10 to 11. Clamando o nome do Senhor. Crying out for the name of the Lord. Grandes coisas o Senhor está fazendo
fazendo. Great things the Lord doing for Porque o us. Senhor nos ensina a clamar a mim e eu vos ouvirei. Because the Lord is teaching us, cry out to me. Então é and I will necessário que listen. clamemos ao Senhor. And it's necessary we cry out. Então eu quero te convidar. So I want to Nós invite vamos fazer you. mais uma oração. We're going to do one more prayer. E eu quero te convidar a vir fazer parte desse exército que Deus está levantando I'd na like to cidade de invite you to Roscona. become part of this army. De segunda a sexta-feira estamos aqui unidos. From Monday to Friday, Em um só we pray. propósito de And one oração. purpose of prayer. Orando por cada um de vocês. Pray for each one Para of que you. Deus levante cada um. So God can Para lift que up each juntos one. nós venhamos fazer So parte desse together we exército. can be Que part vai of this morar nos army. céus. That's gonna live in Amém? heaven. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Você já deu paz do Senhor para ela? Se não deu, sai do seu lugar. Eu te encorajo a sair do seu lugar nessa hora. Dá um abraço na pessoa aí do seu lado. Diga para ela, você é bem-vinda aqui. You are welcome in this place. Oh, it's amazing to see you here. There is no one like you. Dá um abraço nela e diga para ela, não tem ninguém como você. Como você é linda. Como você é lindo. Dá um abraço apertado nessa pessoa. Grupo de louvor. Que maravilha! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Nesse mesmo espírito, vamos orar ao Senhor. O pastor já orou. Mas nós vamos pedir, Senhor, usa o grupo de louvor nessa manhã. Com unção e autoridade. Que fogo do céu caia nesse lugar. Que assim como Ele foi conosco durante essa semana, houve cura nesse lugar. Houve libertação nesse lugar. Que assim seja hoje também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus. Louvor, irmãos? Te agradecemos, oh Pai. Te agradecemos pela Tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, assim como foi durante a semana, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Derrama fogo sobre esse lugar. Traga, Senhor, transformação. Traga cura. Traga, Senhor, Senhor, mudança de vida, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. E sem Ti nós nada podemos fazer. You are welcome here. Hallelujah. In Jesus' name. Os fiéis são translardados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando,
celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. E eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas em uma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nós estamos louvando. Quem é esse? Essa noite
Eu acordei às 3 da manhã. I woke up trouble this morning, E a palavra que o Senhor me deu, and the word that God gave me, eu não sabia que nós iríamos louvar esse louvor. we didn't know that was going to praise this song. Foi nos dado um menino que fica em Isaías, I'm in Isaiah, que foi a promessa que o Senhor nos fez. and it's a promise that God had given us. Foi nos dado um menino que o nome dele seria maravilhoso, His name would be Marvelous, Conselheiro, Counselor, Deus forte, Stronghold, Pai da eternidade Father of e eternity, Príncipe da and paz. Prince of Peace. Sabe o que significa isso? You know what that means? O Senhor é tudo que você God precisa. has everything you need. Ele é o seu conselheiro na hora que He's você your acha que você não vai When you conseguir. think you can't make Se it. você não tem identidade, Ele é o teu Pai. If you don't have identity, He's your Se Father. você se sente fraco, Ele é a If you tua feel força. weak, He's your strength. E Ele é o príncipe da paz. Ele é a paz que a tua alma He's the precisa. peace that your soul needs. Então, se você hoje está aqui, So if you're fala here para today, você mesmo. tell yourself, Fala para a tua alma e fala para o teu tell Pai. your soul, and cry out to God. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Não sei como você entrou aqui hoje. I don't know how you came here today. Talvez você esteja passando por uma luta. Maybe you're going through some struggles. Talvez você esteja na bonança. Maybe you're in abundance. Mas em todo tempo o Senhor Ele está com você. But in every time, God is with you. Às vezes não entendemos. Sometimes we don't understand. E existem coisas que não é para nós entendermos And there are mesmo. things we're not supposed to understand in this world. Mas simplesmente para confiar. But we need to trust. O Senhor só quer sua adoração. God only wants your praise. E enquanto você adora aqui, While you worship here, o Senhor trabalha em favor daquilo que você tem passado. you don't work in favor of what you've gone through. Então, enquanto nós estamos louvando aqui no altar, So while we're worshiping Him in the altar, não deixe o fogo se apagar. don't let the fire burn out. Enquanto nós louvamos, While we worship, louve aí também. worship there as well. Erga suas mãos. Raise your hands. Se você quiser sair do seu lugar, saia. If you don't leave your place, Se you can você leave quiser it. abraçar o teu irmão, If you don't hug your brother, abrace. hug him. Irmãos, na Brothers, casa do Pai é liberdade. The promise of the Enquanto Father is louvamos, liberty. o Senhor, Ele passeia, So while we worship, God procurando walks around. verdadeiros He's adoradores. looking for true worshipers.
Nós vamos louvar que Jesus ele está no barco. We are going to sing that God is in the boat. Que você possa ter como Pedro Like Peter, a ousadia you be bold de querer andar to want to walk sobre as águas. upon the waters. Amém. Amen. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama, na tempestade vai guardar você. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama, na tempestade vai guardar você. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muito.
gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama, na tempestade vai guardar você. Aleluia. Vamos adorar a Deus, igreja. Igreja não espera a gente para adorar a Deus, não. Não espera a gente para ter que dar glória, igreja. Ele merece glória dentro e fora de tempo. Ainda mais agora que vemos o mundo num cenário bem assustador. It's a scary scenery we're seeing now. E nesta hora Jesus está procurando os verdadeiros adoradores And right now Jesus is looking for the real worshipers que vão ficar de pé that are gonna stand up quando o mundo manda ficar sentado, when the world tells you to sit down, que vão ficar de pé that are gonna stand up com todas as lutas with all the difficulties e vão dizer: and will say, é lucro morrer com Cristo. it's a benefit to die with Christ. Porque, irmão, não sabemos o dia da manhã, We don't know the day of tomorrow, mas nós sabemos agora o que está acontecendo. but we know the present, what's happening E a now. única coisa que nós temos que fazer And the only thing we need to do é adorar a Deus. is worship Lord. Porque Ele é digno, He's dignified. Ele é santo, He's a Holy Spirit. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. He's the King of kings and Lord of lords. Porque ainda a tua boca está calada? Why is your mouth still shut? Por que que o louvor não volta para a tua boca? Why doesn't the worship come to your O que mouth? mais te falta para agradecer a Deus? What else is left for you to worship the O Lord? que mais te falta para engrandecer o nome dEle? What else is left for you to glorify His name? Muitos estão morrendo neste mesmo momento, atacados Lots por of bomba. people are dying right now, E dying nós from estamos bombing. aqui, podemos adorar a Deus. And we're here being able to E worship the mesmo Lord. assim, às vezes temos medo. And still we're afraid. Irmãos, Brothers, é tão bom adorar o Senhor. it's so great to worship the Lord. Porque você sabe, não importa o que acontece. Because you know that doesn't matter what happens. Se Deus está no barco, como a música disse, Like the song says, if God is on your boat, eu vou dormir. I am going to sleep. E não é um fato, talvez, eu vou dormir. It's not a maybe, it's a yes, I will sleep. Porque tranquilo está o meu coração Because calm is my heart, naquele que me fortalece, and that one that holds my strength, naquele que te chamou por nome, the one that called you by name, naquele que sabe o seu profundo e o seu íntimo. the one that knows the profound and intimacy of your heart. Tranquilo está meu coração. Calm is my heart. E Deus não rejeita nenhuma oração. God doesn't reject a single Não prayer. importa se é uma reclamação. Doesn't matter if you're complaining. Não importa se é um desabafo. Doesn't matter if you're just letting it Ele não out. rejeita nada. He doesn't reject a single Ele thing. diz que os anjos colhem cada lágrima. He says that the angels collect every single tear. Você sabia que até a tua lágrima fala com Deus? Did you know that even your tears speak to God? Até a tua lágrima grita para o Pai. Even your tears scream to Ele God. traduz a tua lágrima como palavras que o seu coração não pode falar. He translates your tears with words A that your sua heart boca cannot não express. consegue falar Your nada. mouth cannot express O what your seu tears coração almeja. what your heart wants and E desires. seus olhos choram. And your eyes cry. E Ele colhe cada lágrima. And He collects every single tear. Porque Ele é bom desse jeito, igreja. Because He is that good. Ele é tão bom. He is so good. Mesmo quando nós não somos, Even when we are not. Ele continua sendo bom. He continues being good. Então vamos adorar. Let's continue praying. Pega essas correntes que estão te segurando Grab whatever is holding you down e quebre em nome de Jesus. and break them in the name of Jesus. Pega essas correntes de medo Grab the fears that are e holding you quebra em down nome de Jesus. and break them in the name of Porque Jesus. nada pode ficar de pé na frente do leão da tribo de Judá. Because nothing can stand in front of the Lion of Judah. Então vamos adorar. Let's worship. Adore. Worship. Adore, igreja. Worship. Ele é
Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou te exaltar, Senhor, porque tu és Deus. Vamos adorar a igreja. Amém? Let's worship, church. Amen. Oh, aleluia. Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar. Lord, thank you for your presence in this place. Onde 2 ou 3 estão reunindo em meu nome, ali eu estarei. Wherever there are 2 or 3 reunited in my name, there I will Aleluia. be. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de estar em tua presença. Thank you, Jesus, for the privilege of being in your presence. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente uma coisa, igreja. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, Sua bênção chegou. comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Vamos voltar de novo. A gente precisa aprender. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente Louve. tá chorando. Tá chorando, louve. Eu tô precisando. Precisando, louve. Tá sofrendo. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, Sua bênção chegou. comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor.
puder atravessar. Chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu. Não tenha medo, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da igreja. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis, chama logo esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão. Faça como Israel, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Aleluia, aleluia. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da. Mais uma vez. Vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame, 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 com fé, só ele. abre Não o tenha mar. medo, irmão, Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Do outro lado cantou. Quantos pode dar um brado de vitória? Quantos pode dar um brado de vitória? Aleluia, 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 aleluia. Quantos nós queremos ser uma casa de oração? Quantos nós queremos ser cheio? How many of us need to be full? Cheio. Full. Não cheio até a borda, Not full until the top, mas transbordar. but to transfer. Porque ao transbordar, Because when you overflow, você alcança outras vidas. you reach other lives. E vamos pedir a Deus para nos fazer uma casa de oração essa manhã. Let's ask God to make us Que o houses fogo of no prayers. altar nunca deixe de queimar That the nossas fire on vidas. the altar never stops burning. Dia e noite, noite e dia. Every day, day and night. Aleluia.
Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Lord, make me a house. Make me a house of prayer. A house of prayer. Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Lord, make me a house. Make me a house of prayer. A house of prayer. Let the fire on the altar never burn out. The fire on the altar never burn out. May the fire on the altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on the altar never burn out. The fire on the altar never burn out. The fire on the altar never burn out. Make me a house of prayer. Senhor, faz-me uma casa, casa de oração. Senhor, 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 faz-me uma casa, casa de oração, de oração. Que o fogo no altar nunca deixe de queimar. O fogo no altar nunca deixe de queimar. O fogo no altar nunca deixe de queimar. Casa de oração. Que o fogo no altar nunca deixe de queimar. O fogo no altar nunca deixe de queimar. O fogo no altar nunca deixe de queimar. Casa de oração. De noite, noite, dia. De noite, noite, dia. De noite, noite, dia. Casa de oração. De noite, noite, dia. De noite, noite, dia. De noite, noite, dia. Casa de oração. Senhor, faz-me uma casa, casa de oração. Senhor, 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 faz-me uma casa, casa de oração. Declare, Senhor, faz-me uma casa, Senhor, faz-me uma casa, casa de oração. Senhor, 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 faz-me uma casa, casa de oração, de oração. Que o fogo no altar nunca deixe de queimar. O fogo no altar nunca deixe de queimar. O fogo no altar nunca deixe de queimar. Casa de oração. Que o fogo no altar nunca deixe de queimar. O fogo no altar nunca deixe de queimar. O fogo no altar nunca deixe de queimar. Casa de oração. Senhor, faz-me uma casa, casa de oração. É o que eu mais quero, Senhor, Senhor, faz-me uma casa, casa de oração. Aleluia. Senhor, Senhor, faz-me uma casa, casa de oração. levanta suas mãos e declara: faz-me uma casa. Senhor, faz-me uma casa, faz-me uma casa de oração. Sabe que você pode ter palmas para Jesus essa manhã? Amém? Glória a Deus. Pode. Glória a Jesus. Quero voltar para a minha digníssima esposa que está dirigindo o culto hoje. Eu gostaria de apresentar os visitantes nessa manhã, amém? Aleluias.
Maria Eduarda. Levanta a mão aí. Deixa eu ver quem é Maria Eduarda. Aleluias. Glória a Deus. A Beatriz. São muito bem-vindas aqui. Amém? Senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Cadê um das diaconisas para dar um abraço nessas meninas aí para mim? Por favor. Amém. Aleluia. Amém. So Gostaria de chamar a irmã Elise aqui, que vai estar fazendo os dízimos e as ofertas. we're por going to favor. do the parts of the tithes and offerings. A paz do Senhor, irmãos. Peace of the Lord, brothers. Nós vamos agora. É uma parte tão importante da nossa adoração ao It's Senhor. an important time of our worship to God. E eu quero ler 2 Coríntios 9, And I'm going to be reading in 2 Corinthians 9, no versículo 7. 2 Corinthians 9 from verse 7. Diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly and under compulsion, for God loves a cheerful giver. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, One thing I would like to take your attention, que isso não é uma sugestão do Senhor. that is not a suggestion from God. Ele está dizendo, He- cada um He's saying each one contribua should give segundo propôs no coração. according to your heart. Não é se você quiser, It's not if you want to. se você sentir, It's not if you feel to do it. muito menos se estiver sobrando. Or not even if you are waiting for the leftovers. O que ele está nos dizendo The Bible saying to us is, aqui é uma ordenança. this is an order. Cada um contribua Each one should give segundo o que propôs no seu coração. according to your heart. Eu quero contar um testemunho I would like to share a small testimony, bem fresquinho. a very fresh one. A pastora me chamou agora há pouco para... Falou, eu sei que está em cima da hora, mas você pode fazer... A pastor asked me to do the tithes and offerings, Pode fazer a palavra do dízimo, trazer a palavra. and she said, "Can you share the word of the tithes and today with us?" E eu falei, tá bom. And I said, "Yes." E aí eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu vou falar? Né? And I said, "What are you gonna say, O que eu vou Lord?" falar? A gente tem sempre o que falar, mas o que especificamente? We always have something to share, but sometimes needs to be something specific. E o Senhor me trouxe esse texto que fala And God brought me this word that says, que Ele ama o que dá com alegria. He loves those who give with a cheerfully heart. Ontem foi a festinha de aniversário do meu neto. So yesterday we had the birthday party for my grandchild, E nós reunimos uns amigos, and we had family and friends together, a família. families. E durante a semana fizemos alguns preparativos. And during the week we were preparing a few bits. Ontem de manhã, a minha filha levantou. So yesterday morning my daughter woke up, Como sempre, foi fazer o devocional so dela. she went to do her devotional, E ela sentiu and she felt de especificamente to specific convidar Jesus to invite Jesus para a festa. for the birthday party. E aí depois o meu neto acordou So then my grandchild woke up, e ela falou, Elijah, vamos orar e convidar Jesus para a sua festa. and then she said to the child, let's pray and invite Jesus to your party. E ele falou, vamos mamãe, vamos. And he said, "Yes, Mom, we will." E aí ela fez a oração And they prayed together, e ele foi repetindo. and he repeated everything after her. Gente, se instalou um caos em casa. Oh my goodness, the cause was in the house. Nós fomos preparar os lanches. We were preparing the food, the lunch, Quando abrimos os pães, and when we opened the loaves, os pães estavam embolorados. they were rotten. O meu genro é chefe de cozinha. My son-in-law, he's a chef. Ele estava preparando o bolo. He was preparing the cake,
E o bolo desandou. and the cake didn't work out. Nada estava dando certo. Nothing was working. E os convidados chegavam dali pouquinhas horas. And the guest was arriving in a few minutes. E aí eu tinha ido em Mullingar buscar o meu filho que estava vindo de Dublin. So I went to Mullingar to collect my son. Aí eu cheguei, a Raíssa estava em pânico, And when I got home, Raisa was in panic porque nada estava dando certo. because nothing was working. Porque os pães tinham embolorado. Because the bread was rotten. O gelo que eu tinha trazido, The ice that I had brought home, eu vi que era pouco, tive que voltar a I knew buscar mais gelo. wasn't enough, so I had to go and get more. Meu genro saiu para buscar um bolo no supermercado. My son-in-law had to go and get some cake, a fresh cake. Eu saí para buscar o gelo. I ran to another place to get ice. E a Raíssa ficou sozinha em casa. And Aisa was alone at home. E aí ela falou, Senhor, eu vou passar And vergonha. she said to the Lord, "Oh, I'm gonna be ashamed. Como que eu vou fazer diante dos convidados? How am I gonna do before my guests? Não vai ter bolo. It won't have cake. Não vai ter comida. We won't have food to feed them." E Jesus virou para ela e falou assim, And Jesus turned to her and said, na festa em que eu fui "In the convidada, party I was invited to be, ninguém passa vergonha. nothing will lack." Hallelujah. Aquilo acalmou o coração da Raíssa. That calmed her heart down. E ela falou, Senhor, And she said, "Lord, o Senhor pode fazer o que tiver que you fazer. can do whatever you want to do." Meu genro voltou So my son-in-law came back. bem apaziguado. He was calm. Eu voltei I came e falei, Raíssa, vamos fazer os lanches. and I said, "Let's make up the sandwich. Vai lá no mercado, pega mais lanche, Go pega mais there and pão. buy more loaves." E nós começamos a fazer. And we start doing the sandwiches. Muito antes do tempo dos convidados chegar, estava tudo Longer, pronto. longer time before the guests arrived, they were all done. Como o Senhor faz infinitamente mais When God does uncountable de tudo que nós pedimos ou pensamos. things that we cannot even think or thought. No final da festa, In the end of the party, todo mundo comeu, todo everybody mundo bebeu. everybody ate E no final da and drank. festa, And in the end of the quando party, nós fomos guardar as coisas, when we were trying to gather everything together and put apart, que a gente colocou assim na mesa o que tinha sobrado, when we saw the leftovers, nós ficamos surpresos, we were surprised. encantados com We Jesus. were so happy what Jesus has done. E com a bênção do Senhor, And with the blessing of God, transborda. the things will multiply. Meu genro virou para mim e falou, sogra, So my son-in-law said, essas várias garrafas de refrigerante que sobraram, so many fizzy drinks has been left. leva amanhã para a igreja. Bring to the church. Eu olhei aquilo em cima da mesa, And I saw everything on the top of the table. aquele monte de lanche. And we had so many sandwiches. Eu falei, Raíssa, And I said, Raisa, podemos levar isso para a igreja amanhã? can we bring those to the church tomorrow? Aí nós tiramos fotos We took pictures. e ela mandou mensagem para a pastora. And she sent pastors a text. Pastora, podemos levar isso amanhã? And she said, "Pastor, can we bring those to the church tomorrow?" É para honra e glória do Senhor. It's que for eu the tô glory contando of isso. God. É para que você veja que Deus It's for faz you to know hoje, that God does today. quando você dá com When you alegria. give with a good heart, A bênção, the blessings, o milagre the miracles que aconteceu ontem na minha that casa happened in my house yesterday transborda sobre você. will overwhelm and Nessa gonna reach manhã. out to you this morning. Você vai usufruir You're gonna have do milagre que nós recebemos the ontem. miracle as well that we received from God yesterday. O Senhor ama o que dá com alegria. God loves those who give with a cheerfully heart. Nessa manhã, This morning, abra o seu coração open your heart e dê ao Senhor and give to the Lord o seu melhor your best com alegria, with cheerfully heart, porque Deus te dá vida, because God is the one who gives you life, porque Deus te dá saúde, because God gives you wealth, para no você health, trabalhar, for you to be able to work, para você conquistar. for you to be able to conquer.
Então dê ao Senhor So give to the Lord com alegria. with a happy heart. E pode esperar. And you can wait. A gente não dá por necessidade We don't give thinking about something else. ou por interesse. Or because we are expecting something back from Mas Him. dê ao Senhor. But we give to the Lord. We should give it to the Lord. E lá em Malaquias 3:10 And Malachi 3:10 says, diz: e faça prova de you mim. should prove me. Se eu não vos abrir a janela dos céus If I doesn't open the heaven gates e derramar sobre vós and put it on upon you, bênção sem medida, blessings that cannot be measured, bênção transbordante, blessings that gonna overflow, que vai inundar a sua casa that gonna transport and overflow your house, transbordar. and gonna overflow. Para todos ao seu redor. Not just you, but everyone who is around you. Traga os seus dízimos. So bring your tithes and offerings. Traga as suas ofertas. Bring your offerings to the house of God. E espere o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Amen. Vamos orar. Let's pray. Traga os dízimos, as Bring your tithes ofertas. and your offerings. E se você não tem hoje para trazer a oferta ao Senhor, faça um voto ao Senhor. Senhor, o que o Senhor me der esta semana, eu vou dizimar Everything that you give it to me this week, I'm gonna give back to no you domingo que vem. in the next Sunday. Ah, mas não tem nada para entrar essa semana. But there is nothing that's coming to me this week. Faça esse voto. So do this vow, E você vai ver o que Deus vai and you're fazer gonna na sua see casa what essa God semana. will do in your house this week. Amém? Amen. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão, você vai falar rapidinho para os irmãos aqui, irmãos? Abaixa o microfone azul só um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós Glory temos to God. um problema com a máquina We had a de problem with passar the o machine. cartão. Mas daqui a pouco vai estar completada a carga. Ah, it's not charged. Aí nós vamos estar passando o cartão que está faltando. So we can use the Antes card do culto machine. acabar. Assim que estiver acabando o culto, o Before pastor we vai finish the anunciar. service, Pode passar o cartão. you Assim can como call eu us. também tenho que passar o meu. Like Mas me, I need to use my card as well. não fica sem o dízimo, sem a sua Don't oferta. stop giving your tithes and offerings in the house of God, Por causa do problema da mexinha. because the machine, Que Deus está com a bênção para te entregar. Amém? God has the blessings to give it to you. Amém. Vamos fazer oração nesse So momento. let's pray Levanta as this suas morning. mãos. Raise up your hands. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Lord Father, nós abençoamos we thank you. todos os dízimos All the tithes and e todas as offerings. ofertas. All the offerings. Senhor, venha multiplicar. That you may multiply. Abre as portas, Jesus. Open Faz the gates acontecer and make it na happen vida de cada irmão in their houses. e na vida de cada família. And each families No nome that santo is do being Senhor represented Jesus. in the name of Quero dar uma Jesus. oportunidade, irmão, senta glorificando o nome do Senhor Jesus. I'd like to give a quick opportunity. Amém. Para o nosso querido pastor Alex. Pastor Pastor Alex, vem falar uma saudação aqui. you have an opportunity to share a small Amém. word with us. Eu estou falando o nome correto, né, irmão? Porque se eu estiver errado, vocês me corrigem depois. Nosso querido pastor, amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. É Júnior, né, irmão? Me perdoa, mil perdões. Mil perdões. Eu estou com tanta Alex na igreja, parece que tem 3 Alex na igreja, irmão. Me perdoa, querido, viu? Você falou que já errei de novo. Nossa, nossa. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Peace the Lord, church. Para mim é um motivo de muita alegria It's estar conhecendo mais um povo que vai morar nos céus. Hallelujah. It's a motive of great happiness to know some people that's going to go to heaven. Quero deixar um versículo aqui I'd like to leave a verse. que se encontra em Provérbios 16:3. You can find in Proverbs 16:13. Amém? Amen. A palavra de Deus diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, Consecrate to the seus Lord planos all what you do and your serão plans, bem-sucedidos. and you'll be succeed. Essa palavra, irmãos, This word ela foi uma das palavras que nos trouxe até a Irlanda. is a word that was given us to come to Ireland. A gente tinha uma empresa no Brasil We had a company in Brazil, e um dia no culto, um pastor chegou até
um pastor de fora, não era da nossa igreja, chegou até a minha esposa Some pastor from outside our church came to my wife e perguntou para ela se a gente já estava com os passaportes nas mãos. and asked her if we had the passports in our hands. E a gente falou assim, então Deus está preparando um lugar para a gente. So we knew that the Lord was preparing a place for us. E naquele momento a gente já começou a se preparar, porque a gente não sabia o que Deus tinha. Hallelujah. In this moment we start to prepare because we didn't know what God has stored for us. Então, um dia eu estava trabalhando na loja, alguns dias depois desse acontecido, I was working in the company, and after some days after this happened, e Deus mandou eu pegar as fotos da loja e postar naquela hora. and the Lord taught my heart to take pictures and post the pictures to sell their place. E eu peguei e fiz o que Deus mandou. Peguei And as I did what the fotos Lord asked me, e postei. and I posted. 15 minutos depois, já tinha um comprador para a loja. After 15 minutes, someone wants to buy the company. Com meia hora, já tinha vendido a loja. And I sold my shop after half an hour. Falei para minha esposa, falei assim, agora nós não tem mais volta. And I told my wife, there's no way to come back now. Agora, daqui para frente. It's going forward now. E a minha esposa tinha que fazer uns exames pelo uma cirurgia que ela teve que fazer. So my wife had to do exams for her surgery. E nesses exames deu que a minha esposa era infértil, não poderia ter filhos. And in those exams, they came up she was infertile. E acho que um final de semana ou dois depois, ela teve um pastor chegou até ela e deu uma revelação para ela, And another pastor came and gave her a revelation after 2 weeks. que uma pastora, A pastor woman, que a gente tinha promessas de filhos. that we had the promise of kids. Não era filho, It's era not one filhos. son, a daughter, just kids. E ela até brincou comigo, falou assim, você vai trabalhar muito agora. You're gonna work a lot now. E a gente simplesmente confiou em Deus. And we just trust in the Lord. E desse momento para cá, For deu this moment forward, um mês entre o exame e a nossa vinda para a Irlanda. 1 month from between the exams and we come into Ireland. E a minha esposa tem até os medicamentos em casa que ela comprou para ver se ela conseguiria ter filhos, né? And we even still had the medications back home that she tried to get pregnant. E todos os medicamentos estão lá em casa lacrados. And all the medications is still locked in the box. E quando Hallelujah. chegamos aqui, And when we came to Ireland, uma semana após que a after gente já 1 week, estava we aqui na arrived Irlanda, here, minha esposa falou assim, eu acho que estou grávida. and my wife said, I think I'm pregnant. Eu simplesmente olhei para ela e falei, como? I looked at her and says, well, what's going on? A minha irmã na época morava em Montbell, a gente foi até Montbell And my sister, she lived in Montbello. e a gente lá compramos 2 exames de gravidez. We bought 2 pregnancy tests. E ela fez os 2 testes. And she did the 2 tests. Eu nunca vi 2 linhas azul forte daquele I tanto, never saw two strong blue lines like that, provando a promessa de Deus nas proving nossas the vidas. promise of God to our lives. Antes disso tudo acontecer, um Before this pastor happened, a chegou pastor até a gente e disse came to us and said, que nós seríamos como Abraão. we will be like Abraham. Deus ia tirar a gente de uma terra e God will levar take pra us from a outra. land. E naquela hora que ela mostrou para mim os exames, And when she showed me the exams, eu vi a confirmação de Deus and I saw the confirmation of God em nossas vidas. in our lives. E aqui na Irlanda a gente passamos o maior milagre que eu acho que a gente já viu acontecer. And we came to the biggest miracle that we saw happening. O meu filho nasceu no dia 30 de março. My son was born on the 30th of March. E quando chegou a notícia When pra we mim, got the news, a médica chegou e falou: seu filho nasceu sem vida. your doctor born lifeless. Eu olho para aquela médica na hora e falo para ela, falei em português, não sei falar inglês. And I looked at this doctor and said in Portuguese, Eu falei para ela, meu filho está bem. but I said to her, my son is alive. Eu acredito que ela entendeu, porque ela olhou para mim e falou assim, você não está entendendo o que eu estou falando. And she looked at me, I think she understood what I said to her because she said to me, you don't understand what I'm telling you.
Eu falei para ela, você que não está entendendo o que eu estou falando. Meu And I filho look at her and está said again, bem. you are the one that's not understanding what I'm saying to you. He's alive. A promessa de Deus nunca morre na The vida promise de of quem confia God nele. never dies in someone's life. O meu filho completou agora 1 ano de idade. My son's alive now 1 year. Está com 1 ano e 20 dias fez agora. 1 year and 20 days. E passamos pelo que passamos dentro daquele hospital. Meu filho ficou internado 19 dias. And we went to all we went through. He was in the hospital, hospitalized for 19 days. Ele teve que fazer uma cirurgia He had to do a surgery, complicada, uma cirurgia que complicated. a cada 10, 4 sobrevive. Only about 4 out of 10 survived. Eu estava trabalhando no dia I was working that same day. e o médico, o hospital vai e me liga e fala, você tem que vir assinar para poder operar seu filho. And the doctor said, you have to come to sign for us to operate your child. Eu estava a 3 horas de Dublin, I não tinha was como 3 ir. hours away from the hospital. Consegui fazer autorização pelo telefone I was able to do the authorization through mobile phone. e a minha esposa me ligou após isso, chorando. And my wife rang me crying after this. E eu falei para ela, quando And eu I said chegar to her, aí when I arrived em there Dublin, in Dublin, vamos ver o nosso filho dentro do quarto. we will see our child in our room. Porque tudo é para a honra e glória do For Senhor. everything is for the honor and glory of God. Não podemos deixar de confiar nas We promessas de cannot Deus em stop nossas vidas. trusting God. E acabei indo para lá. Quando eu cheguei a So um when I- hospital primeiro, When I arrived in the hospital first, busquei a minha esposa e a I gente fomos até brought- o outro hospital. brought my wife to another hostel. Quando a gente chega na sala, When we got to this no quarto room onde meu filho estaria, where my son was eu entro e meu supposed to filho não be, está lá. and I came there, he wasn't there. Eu e minha esposa, naquele momento, a gente se abraça e eu falei para ela, eu falei assim, And Deus this vai moment we cumprir hug each o que other, ele we falou. said to each other. Acho que não deu tempo de fechar a boca, já chegaram com o Isaac. And we just closed our mouth, and Isaac came in their arms. Isso é para mostrar, irmãos, It's to show que Deus ainda faz. God still do it. Que Deus é Deus de milagre até That hoje. God is a miracle, God of miracles. Após tudo isso ter passado, After all this, eu perguntei para Deus And I asked o the porquê passamos por isso. why did we go through this? E Deus pegou e me disse em pequenas palavras And the Lord spoke to me in few words, para que muitos vejam que eu ainda sou Deus. so many can see that I am still God. Hallelujah. No dia que Deus falou isso comigo, eu estava trabalhando em uma pedreira no meio de uma mata, numa serra. When the Lord spoke to me, I was working inside of a forest in the Kerry. E quando eu estava orando ali, que Deus falou isso comigo, eu abri a porta da máquina. And I opened up Veio the vento muito forte the naquela window of the hora. machine I was working. The window was so strong came against me, E aquele vento and that wind, deu para sentir que era o Espírito Santo and de I Deus. felt the Holy Spirit through that wind. E ele falou para mim também, And he nunca spoke to me deixe like de this. falar Never stop to say o que eu faço. what I do for you. E eu não posso deixar de falar And o so I que Deus cannot fez na stop minha saying vida. what He done for me. Isso eu nunca vou poder deixar I de can falar. never do that. Porque muitos passam por dificuldades. For many to go through struggles, Mas o diabo fica jogando seta 24 horas na but the nossa devil cabeça throws arrows 24/7 against us, para tentar te derrubar. trying to make us fall. Eu duvidei várias vezes I no meu doubt many coração. times in my heart, Eu ficava, será que realmente meu Maybe filho vai sair dessa? we will go through this. Só porque na mesma hora Deus já colocava no meu coração a God will put promessa my é heart minha, at the same time. Just e a minha trust me. promessa não morre. My promise doesn't die. Então eu só tenho que agradecer a Deus. I only want to thank God. Eu tenho que agradecer muito a Deus pela minha família I want to thank God for my family e pelo que Deus fez. and what God has done for us. A palavra de Deus em João 20:29 The word of God in John 20:29 diz assim: bem-aventurado os que não blessed are viram, those that does not, mas creram. do not doubt but believed. Eu não podia ver meu filho porque meu filho estava internado, I couldn't see my son because he was hospitalized, mas eu já estava crendo na minha vitória. but I've already believed in my victory. Eu agradeço a And oportunidade I want to thank you for this opportunity. e coloque na mãos de Deus tudo Put in the hands of Tudo, Lord tudo, everything, everything, que vocês têm, everything you need. porque Ele é quem muda a história. He's the one that changed history.
Amém? Eu agradeço a Amém. oportunidade. Amém. Aleluia. Pastor Everton. Palmas para Jesus na vida do Pastor Everton, irmãos. Pastor Everton vem lá de Navan para nos abençoar, juntamente com o filhão ali, né? E tem sido bênção. A última palavra, Deus usou tremendamente. Vamos colocar de pé. Ora, fala para Deus falar com você mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, venha usar o teu servo, Senhor. Venha falar através dele mais uma vez. Usa esse vaso, Senhor. Fala conosco. Fala conosco. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Olha eu aqui de novo, irmãos. Louvado e engrandecido. Pode se assentar, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, Brothers and sisters, para ser sincero, to be very sincere, eu vou ministrar porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E I pelo want ouvir to a just palavra mean this de Deus. because the word says, faith comes by hearing. Mas eu vou ministrar com um coração tão leve, porque quando o louvor, I'm going to mean this because my heart is so light. quando o louvor faz o seu papel When the worship do the work, de abrir os céus sobre a igreja, to open heavens upon church, que a unção cai no altar anointed come in the altar e se espalha sobre a and igreja, spread throughout the church. a gente ministra com um coração muito We leve. minister with a very light heart. É muito mais fácil It's so easy to do it, ministrar. to minister the word of God. Por isso que o louvor é tão importante. That's why the worship is so important. Aí depois vem o nosso irmão ali, o pastor Júnior, né? Não vou errar, And não, after Júnior. Pastor Junior comes and say Aí a ele, great testimony like ele this, nos fala aqui um testemunho maravilhoso great testimony like this, do que Deus fez na vida dele. what God has done in His life. E o que eu vim falar hoje, irmãos, é o que aconteceu na vida dele. And what I came today to say is what happened in His life happened to me. O porquê ele chegou até aqui, por que ele está aqui. Why is He here? Porque ele confiou, Because He trusted. ele renunciou, porque ele teve que vender o negócio que ele tinha lá no He Brasil. renounced because He has to sell the stuff He has back home. Ele obedeceu, He obeyed. ele teve fé He naquilo had que ele ouviu, faith in what He heard of God. ele acreditou He believed it. na promessa que Deus estava fazendo sobre In a the vida promise dele. that God was doing for him. E acima de tudo, as palavras dele sempre eram palavras positivas. All the words that we're saying is a positive words. Como ele Also. disse que falou para a médica, a senhora que não está entendendo, meu filho está bem. And that when he said to the doctor, "You don't understand. My son is well." E para a médica, a criança já estava sem vida. And for the doctor, the child was already dead. Meu filho está bem. But for him, the son was alive. E eu vou trazer alguns passos I want to que tell ele you. fez na vida dele, que I ele want to just colocou, que ele minister some praticou na things vida that he dele, said in his own life. I para want to talk chegar até about aqui, to come here, usando a vida de Naamã. telling about the life of Naaman. Abram as Bíblias de vocês. Open your Bibles. Em 2 Reis, capítulo At 2 Kings 5, 5. eu vou ler aqui até onde Deus mandar, tá bom? Naamã, 2 Reis, So 2 Kings chapter 5. Read from your Bible, please. capítulo 5. Todos encontraram aí, irmãos? Everyone found it? Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Amen. Fecha teus olhos por nós alguns Close your eyes, please. Let's pray. Pai, louvado e Father. engrandecido seja o teu santo nome. Praise be your name. Deus, nós a te rendemos graça, louvor e We adoração. give you grace and praise and worship. Pai, o que tu fez até agora, Senhor, For foi what you have done, maravilhoso. it's wonderful.
foi para a honra e glória do teu It's for the nome. honor and glory for your name. Mas, Pai, chegou a hora de ministrar a tua But palavra. now is the time to minister your word. E a fé vem por ouvir. And the faith comes by Ouvir a hearing. tua palavra. And hearing the word Pai, again. que não seja mais eu, mas seja o Senhor That you become great and I become less. me usando para abençoar a minha And vida use to bless my life. e a vida do que aqui estão And comigo. those that are here. Para a honra e glória do teu For the nome. honor and glory Amen. for your name. Amen. Amém. Amen. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Praise be the name of the Lord. Irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa história de Naamã The first thing that called my attention, the history of Naaman, é que quando o profeta Eliseu when Prophet Elijah manda Naamã se banhar no Jordão, tell him to dip up himself in the Jordan River, ele não simplesmente manda ele se banhar. and he didn't tell him just to clean him off. Ele especifica 7 He goes and vezes. tell, go and dip yourself 7 times in the water. Banhe 7 vezes no Jordão. Go and dip yourself 7 times in the water. Irmãos, o que me chama a atenção é por causa do que o número 7 ele aparece 735 vezes na Bíblia. I call my attention that the number 7 appears 335 times in the E Bible. todas as vezes que ele aparece, And every time that it appears, ele vem demonstrando uma totalidade, and it always demonstrates totality, perfeição, perfection, algo por inteiro. everything that's fullness. Vamos lá, Deus criou dias, criou até o mundo em 6 dias e descansou no 7º. God created the man in 6 days, and the 7th he rested. A primeira vida completa depois da queda do homem está em Gênesis também, capítulo 5, se me falha a memória, onde diz: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, And Enoch walked with God, and he disappeared porque Deus para si o tomou. because God took him away. Enoque era o 7º homem depois de Adão. Enoch was the 7th man after Adam, O segundo homem que andou com Deus foi Noé, que também está em Gênesis. and the second man that walked with God, that is in Genesis. Noé colocou os animais limpos dentro da arca de 7 em 7 pares. And the Bible says that Noah, he brought the clean animals into the ark 7 by 7. 7 dias depois que Noé entrou na arca, veio o dilúvio. After 7 days, he came into the ark, came the floods. A arca descansou no 7º mês no Monte Ararat. And the 7th month the ark rest in the Mount of Ararat. Quando o faraó teve 2 sonhos, When Pharaoh had his two dreams, eram 7 vacas robustas it was 7 post e 7 vacas cows mirradas, and 17 cows, 7 espigas robustas 7 great e mice of corns, e 7 espigas mirradas. and 7 mice very bad mice of corns. E a interpretação do sonho era 7 anos de muita abundância And the interpretation of the dream was 7 years of e abundance 7 anos de uma fome and of enorme. 7 years of hunger. Quando o sacerdote ia sacrificar, na época do sacrifício, ele espargia o sangue do cordeiro sobre o propiciatório 7 vezes. When he was going to do the sacrifice, the priest of the temple, he would spread the blood upon the sacrifice 7 times. Para o muro de Jericó cair, qual foi a ordem de Deus? Rodeie a cidade durante 7 dias, 7 vezes ao dia, e quando der a última volta, a 7ª volta, os 7 sacerdotes com os 7 chifres tocaram as trombetas e o muro cairá. God gave an order to Joshua to surround the walls of Jericho 7 times, but in the last day, he told Joshua to surround 7 times more in one day. 7 dias foi o limite máximo dado a Sansão para ele decifrar o grande enigma. 7 days was given to Samson so he would decipher, he would tell the enigma. O cabelo de Sansão, fonte de sua força, tinha 7 tranças. That's the hairs of Samson's of his strength has 7 strands. Irmão, a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro. We could tell this all day long. Se você for em Apocalipse, o Apocalipse é o número dos 7, é o livro dos 7. You go to the Revelation book, you will find out it's the book of the 7. Então, a mensagem aqui quando o profeta Eliseu manda Naamã So the message here when the prophet Elijah came to Naaman se banhar 7 vezes no and said, Jordão, go and dip yourself 7 times in the water of Jordan. a mensagem era que ele precisava de uma limpeza por inteiro. And the message was that he needed a cleansing for his whole body. Naamã, irmãos, ele queria ser limpo da lepra que ele carregava. He wants to be clean of the leprosy that he carried.
Mas Deus queria transformar a vida de Naamã por But inteiro. God wants to transform life of the Naaman for entirely. Quando isso aqui aconteceu, quando Naamã sai da sua terra para ir até Samaria, When Naaman left his lands to go to Samaria, com certeza ele estava com roupa